Olá, amigos, de volta aqui com um momento de reflexão sobre a palavra nesse nosso caminhar terreno. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos amigos, vocês que me acompanham aqui pelo canal Fatos e Emoções, quero nesse momento, antes de compartilhar a reflexão do Evangelho, fazer uma oração pelo teu lar, pelo meu lar, por nossas famílias, por nossos lares. Oremos. Ó Deus, abençoai e protegei os moradores desta casa, tanto a minha quanto a daqueles que me acompanham aqui, justamente pelo YouTube. Todas as casas, todas as famílias. Abençoai tudo que se encontra em nossa casa e nesta casa. Os que dela entram e os que dela saem. Guardai esta casa e dai a vossa paz. Dai coragem para enfrentar com sabedoria e amor a luta do dia a dia, transformando em instrumento da vossa vontade. A todos nós. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui do deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graça e o partiu, e ia dando aos seus discípulos, para que o distribuísse, e eles os distribuíam ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, mais uma vez, a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua compaixão, o seu amor por cada um de nós, muitas vezes faz com que a nossa compreensão humana não consiga assimilar certos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o seu amor e sua compaixão é imensa, coisa que para nós, humanos, muitas vezes se torna tão difícil ter compaixão do outro, dos famintos, dos necessitados, enfim, daquelas pessoas que precisam de alguma ajuda, seja qual o tipo de ajuda. E aqui o evangelista Marcos narra esse momento em que Jesus estava ali e de novo havia uma grande multidão, porque era assim, todos aqueles que buscavam Jesus tinham necessidade de satisfazer as suas vontades, os seus desejos, as suas dificuldades na realidade. Então ele chama os discípulos e diz: Tenho compaixão dessa multidão. Primeira coisa importante, Jesus tem compaixão. Em várias passagens da Bíblia, Jesus diz para nós compreendermos o sentido da compaixão. O que é compaixão? Não confundir compaixão com ter pena. Compaixão não é ter pena. Compaixão é esse gesto de amor que devemos ter pelo outro, assim como Cristo tem por cada um de nós diante de nossas necessidades, diante de nossas dificuldades ao longo da vida. Então, primeiro, ele tem compaixão da multidão. E ele diz: já faz 3 dias que essa multidão está conosco e não tem nada para comer. Se eu mandar eles de volta para casa, eles vão desfalecer, porque muitos vieram de muito longe. E os discípulos ficam assim surpresos com essa fala de Jesus. Como poderia alguém saciá-lo de pão aqui no deserto? E os discípulos estavam com Cristo há tanto tempo e parece que não tinham fé, não acreditavam que o que basta é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas.
Quantas e quantas vezes você que me ouve agora tem problemas? E muitas vezes nós procuramos a solução dos nossos problemas nos afastando de Jesus. É diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, é dessa aproximação que devemos fazer diariamente da palavra, da oração, da Eucaristia, da leitura e da compartilhamento da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhamento é importante para que também outras pessoas conheçam Jesus e percebam Jesus em suas vidas. Então, a primeira coisa que mostra aqui no Evangelho, essa cena, os discípulos parece que não acreditavam na presença de Jesus. Parece que só Jesus já não bastava. A presença de Cristo basta em nossas vidas. Se você está desempregado, está passando alguma necessidade financeira, dívidas, dificuldade de relacionamento no teu casamento, os vícios, as drogas, enfim, são tantas e tantas coisas, a violência que perpassam sobre nossa vida, mas é preciso ter fé e acreditar nessa presença constante de nosso Jesus Cristo. Deixa Cristo tocar em você, deixa Cristo aproximar-se de você, abre o teu coração. E o Evangelho nos mostra claramente isso. E ele pergunta, quantos pães tendes? Como poderia alguém saciar de pão aqui no deserto? E Jesus diz a ele, né? Quantos pães tendes aí? E ele diz 7. Jesus mandou que a multidão sentasse no chão, depois pegou os pães e deu graças. É um Jesus que tem compaixão e dá graças a Deus por tudo aquilo que Deus oportuna a ele nessa missão de ser o nosso Salvador e aquele que intercede por cada um de nós. Então Jesus pede que os discípulos distribuam. Dá para os discípulos distribuírem. E também tinha alguns peixinhos, 7 pães e alguns peixinhos. E ele mandou que distribuísse também, depois também da oração de dar graças a Deus. Comeram e ficaram satisfeitos, diz o evangelista. E sobraram, recolheram 7/6 dos pedaços que sobraram. O número 7 aqui é interessante, porque Jesus sacia a multidão por meio dessa comunhão. E o número 7 é sinal de perfeição, da obra misericordiosa de nosso Jesus Cristo, da obra da salvação, dizendo dessa totalidade. É infinito sua compaixão. O número 7 simboliza isso. É infinito o seu amor. É infinito tudo aquilo que ele oportuniza a mim e a você. Mas para isso, é preciso abrir os nossos corações. Vamos desarmar do homem velho, da mulher velha. Tira essas estruturas antigas, essas ideologias que atrapalham essa intimidade com o nosso Jesus Cristo. É o egoísmo, a inveja, o pecado. São tantas e tantas coisas que atrapalham essa intimidade com o nosso Jesus Cristo, que não conseguimos compreender diariamente a sua compaixão por cada um de nós, diante de nossas fragilidades, de nossos erros, diante de nossos problemas. Como ele mesmo fala, aquele que tiver problema, tome a sua cruz. Aquele que quiser me seguir, toma a sua cruz, o seu problema, e me segue. É a oportunidade que Jesus apresenta a mim e apresenta a você, assim como apresentou os discípulos, porém parece que os discípulos ainda não tinham fé, mesmo tendo a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje temos a grata satisfação de tê-lo por meio do gesto de misericórdia, das oportunidades que a vida oferece para sermos sal e luz também na vida de outras pessoas, porque é preciso ter compaixão. E quantas pessoas necessitam dessa compaixão? E aí eu faço um convite a você. Seja missionário, seja evangelizador, leve essa palavra a tantas pessoas que precisam desse sal e dessa luz em seu caminhar. Lembre-se, Jesus teve compaixão, teve compaixão, e ele vê a mim e vê a você diante de nossa necessidade. Ele tem compaixão e direciona caminhos de vida nova, de esperança em cada caminhar. Vamos deixar que esse Evangelho gere transformação em nossos corações, gere vida nova, gere homem novo, através do seu amor e desse gesto de misericórdia que a Palavra de Deus nos oportuniza diariamente
frutificando os frutos de compaixão, gratidão no Santo Evangelho. Momento de reflexão, paz e bens no coração de cada um de vocês. Até a próxima!